Wallace, eu separei aqui uns gráficos. Primeiramente, claro. Boa tarde, muito bom recebê-lo aqui do jornal, saudades suas aqui. Eu separei os gráficos aqui para a gente ver juntos. Você já falou os números, só que eu queria mostrar esses gráficos para o pessoal ver, claro. Né, ter a visão gráfica. Coloca aí, por favor, Gui. Eu separei os gráficos do IBGE. Esse aí, ó, índice acumulado do ano, você já mencionou isso, né? Isso. Acompanho também essa questão industrial. Todo mundo que acompanha a questão de desenvolvimento ficou, obviamente, empolgado com esses números, porque aqui, ó, bens de consumo duráveis, você já falou, quase 11% de crescimento no ano. O Wallace já falou, crescimento, bens, porque a indústria tem muita coisa, né, Wallace? Tem muita coisa em indústria, açúcar, produção de açúcar é indústria, só que quando você tem bens de consumo durável, que são produtos mais sofisticados, com maior valor agregado, maior complexidade, claro que é bom. Bens de capital, que você mencionou, crescimento de 9%. Bens de capital é o que a gente chama de investimento também. Bens de capital são os bens para produzir máquinas para você. São indústrias comprando máquinas. Então, isso é espetacular. Coloca outro gráfico aí, por favor. Gui, para o pessoal ver. Isso aí são esses gráficos, né? Que é muito pequeno. Esse eu não gostei, é muito pequeno, é muito longo, fica confuso. Bota outro gráfico, por favor. Parece um bordado, dá um bonito bordado. Ele é bonitinho, fica esse vermelhinho. Mas esse aqui que eu queria ver, que ele falou, ó, olha só, isso que o Wallace estava falando, ó, o crescimento de 3,1 esse ano. Em 2021, teve um crescimento de 3,9, que ele falou. Só que no ano anterior, 2020, teve uma queda muito grande. Então, ficou elas por elas, né? Então, você vai ver... Nem elas por elas, Miguel, porque, veja, a queda de 4,5 e crescimento de 3,9 nem recupera a queda do ano anterior. Exato, né? Aí você vê, então, ó, que só em 2010 é que teve realmente um crescimento superior, né? mas também que tem tal desconto que em 2009 tinha caído muito. Mas, enfim... Mas em 2010, perceba que o crescimento é bem acima da queda. A queda é 7 e cresce 10. É diferente de 21 comparado com 20, que o crescimento de 21 não recupera 2020. Sim. Agora, esse aqui também foi a pandemia, né? Mas ali em 2009 foi crise mundial, crise global. Essa aqui, exatamente, a crise de 2008, com certeza. Isso, entende? Nunca é uma coisa só, né? Era até outra pergunta que eu queria fazer depois do eu não fiz pergunta, eu só fiz um comentário, uma pergunta para o Wallace. Minha pergunta, então. Primeiramente, duas perguntas. Qual a diferença de reindustrialização, que era o termo que a gente usava no passado, e o termo que o governo passou a usar, que eu achei legal, achei super legal, mas queria que você explicasse aí a diferença de neoindustrialização. E segundo, se esses números aí, eles mostram um processo sólido e confiável de fato que o Brasil está recuperando seu parque industrial. Tá bom. Veja, uma discussão que a gente sempre travava, e eu me coloco nesse meio, né, sobre quem defende uma política industrial, e você sabe disso, Miguel, que eu tenho um histórico de defesa de política industrial, minha carreira acadêmica, minha vida acadêmica foi voltada, e sempre foi voltada para entender e defender política industrial. A gente falava muito de reindustrialização. Quando eu cheguei no Ministério, né, o vice-presidente com quem eu trabalho, né, ele ressignifica isso para uma questão básica e eu concordo plenamente. Historicamente, empiricamente, né, do ponto de vista estrito sensu, o que é desindustrializar? Né? É você reduzir a participação da indústria como proporção do PIB e o emprego como proporção do PIB também em relação à indústria. Ponto. Historicamente, você não teve nenhum país no mundo que conseguiu recuperar isso. Porque, veja, a desindustrialização ela é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, não é uma particularidade do Brasil. Qual que é a particularidade do Brasil? É que a desindustrialização no Brasil ela foi precoce, né? Ou seja, muito cedo, a gente não tinha completado o nosso parque industrial. Por exemplo, o setor de bem de capital, de máquinas e equipamentos, eles não tinham se desenvolvido na sua plenitude,
né? Nós tivemos um grande último programa lá em 1973 com o Geisel, para completar esse parque industrial, veio a crise dos anos 80, a gente não fecha esse ciclo, e aí vem a abertura dos anos 90, e a desindustrialização se aprofunda muito e acelera. Então ela é precoce. O segundo ponto, a desindustrialização no Brasil, diferente dos países desenvolvidos e ricos e os países asiáticos, ela fragilizou, ou até mesmo dizimou, cadeias produtivas com maior nível de complexidade tecnológica. Terceiro ponto, isso se refletiu na inserção internacional brasileira. Em que sentido? Se você pegar a pauta exportadora brasileira hoje, em torno de 80% são produtos que não têm nem classificação ou de baixa e média intensidade tecnológica. Ou seja, a gente regrediu a chamada inserção regressiva do comércio internacional. Né? Então, isso difere dos outros países. Mas, falando do ponto de vista estrito senso, nenhum país conseguiu recuperar isso. Então, a reindustrialização, empiricamente, historicamente, nunca aconteceu. Entretanto, quando o vice-presidente traz o conceito de neoindustrialização, o que é que ele está dizendo? Olha, vamos retomar o papel da indústria em novas bases, uma indústria mais tecnológica e mais sustentável. Por quê? A nova fronteira tecnológica, o debate mundial, a UNCTAD, OCDE, OMC, essas organizações multilaterais, elas reconhecem que o mundo vivencia uma janela de oportunidade muito interessante por causa de algumas tendências. Primeira, a transição energética, né? O mundo inteiro busca, né, diminuir a emissão de CO2, dado as questões de mudança climática. Segundo, a indústria 4.0, são tecnologias disruptivas, está aí o DeepSeek para mostrar isso, para provar o que eu estou falando, que ela é disruptiva. E terceiro, há uma mudança de governança no comércio internacional, em que aquele discurso, né, de liberalismo, de desintegração das cadeias produtivas, começa a se reverter. Os países estão defendendo resiliência de cadeias produtivas, fortalecimento de cadeias produtivas e reintegração de cadeias produtivas. Essa janela de oportunidade permite a gente identificar que o Brasil pode entrar nessa onda, né, de fortalecer suas cadeias produtivas. O que significa dizer que não necessariamente, né, neoindustrializar é aumentar a participação da indústria como proporção do PIB no primeiro momento. Eu posso muito bem, primeiro, retomar o adensamento e o nível de complexidade tecnológica da estrutura produtiva existente para partir para um segundo passo, que é diversificar e, sim, aumentar a participação da indústria como proporção do PIB. Isso demanda, e é importante a gente dialogar isso, um espaço temporal que não é de curto prazo. Você não tem resultado de política industrial. Por isso que quando a gente debate política industrial e as pessoas dizem, mas a política industrial no Brasil não deu certo, me mostra uma política industrial no Brasil que durou décadas, que é uma política de Estado. Se você não tem, ninguém venha me cobrar resultado, porque se você interrompe a política industrial, o investimento e as estruturas produtivas não tiveram seu prazo de maturação suficiente para que a gente possa fazer esse diálogo. Agora, se você quiser trazer para o debate, por exemplo, políticas que se constituírem enquanto política de Estado, eu posso mostrar vários resultados. Vou citar uma, lei de informática. Cito outra, o PADIS, o programa de semicondutores. A gente poderia trazer aquela lei do bem, né, em que eu posso mostrar dados em que essas políticas, por terem o seu prazo, né, longínquo, ela tem resultado efetivo. A lei de informática, hoje nós temos 494 empresas, 494 empresas habilitadas à lei de informática, com faturamento anual de 200 bilhões, com investimento, com mais de 70% de agregação de valor, com mais de 175 institutos de ciência e tecnologia vinculados à lei de informática, gerando inovação. E aí a gente posso trazer vários números para mostrar como que a lei de informática tem efetividade. Ela criou um ecossistema extremamente favorável que permite à indústria de eletroeletrônica no Brasil, né, por exemplo, fazer com que os smartphones que nós usamos hoje, mais de 50% tenha no Brasil, né, memórias produzidas encapsuladas no Brasil. As TVs que nós temos, quase 90% delas, né, tem memórias produzidas no Brasil. Enfim, eu poderia trazer vários números aqui para a gente poder discutir a efetividade dessas políticas que tiveram
sua vida longínqua e que podem ser cobrados por resultado.